Os homens de energia são aqueles que sofreram a oposição, o escárnio e os obstáculos. Pondo suas energias em ação, os obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. A ciência do bom viver, p. 500. Homens de grande fé. Sutherland e Magan viram a Associação Geral pressionada sob a enorme dívida do Colégio de Bartlett Creek. Eles sabiam que expansões institucionais haviam sido empreendidas sem o devido apoio financeiro. Resolveram tornar o novo colégio autossustentável. No primeiro inverno, enfrentaram uma crise tão desesperadora, que o escritório comercial, com extrema dificuldade, pagou os professores. Os estudantes enfrentaram necessidades e inconveniências em seus alojamentos, estavam sem aquecimento. O presidente e seu reitor partilhavam toda a responsabilidade, todo o fardo, toda a crise. Magan sentiu a necessidade de tirar um mês de folga com seus parentes próximo a Los Angeles a fim de recuperar a saúde, mas não conseguia suportar o pensamento de deixar o presidente Sutherland Berry em Springs por tanto tempo. Temeu que o amigo não conseguiria suportar a tensão por muito tempo. Sua ausência deixou o colégio sem ninguém para planejar as novas construções, para adquirir o dinheiro necessário para pagá-las ou para supervisionar seu levantamento. O presidente Sutherland fez diversas viagens a fim de levantar fundos, enquanto Percy Magan permaneceu supervisionando o rápido desenvolvimento do colégio. De uma hora para outra elaborou planos para arrecadar dinheiro no noroeste dos Estados Unidos. A escola, no entanto, não tinha sequer o dinheiro para pagar a passagem de trem. Os dois então decidem ir a Chicago, que ficava a uma curta distância, e solicitar fundos para a viagem. Chegando à sala de espera da estação ferroviária, Magan deixou o presidente Sutherland sentado em um assento duro e disse-lhe: "Ed, você fique aqui e ore, mesmo que isto demore o resto do dia." Então, ele se dirigiu ao escritório do superintendente da ferrovia. Para sua surpresa, notou que o superintendente, sentado à mesa, estava pálido e trêmulo. "Você está aflito ao que me parece", disse Magan com genuína compaixão. "Pode me falar acerca disto?" O homem gastou uma hora inteira contando sobre a morte de suas duas filhas e sobre a grave doença de sua mulher. Magan tentava confortá-lo quando repentinamente o oficial disse: "Você não veio aqui para ouvir isso. O que posso fazer por você?" Magan não se apressou em falar sobre a sua necessidade, mas continuou a falar do amor de Deus e de sua boa vontade de suportar nossas dores e carregar nossas tristezas. Então, com muito tato, explicou a necessidade do colégio, o propósito de seu trabalho, e que seu programa de construção não poderia continuar a menos que o presidente conseguisse obter doações de amigos no noroeste do país. E admitiu que o presidente Sutherland necessitava de uma passagem. O superintendente assinou um papel. Magan se apressou para outro escritório e correu de volta para a sala de espera, interrompendo as orações de Sutherland, com 5 passagens para os diferentes locais aos quais necessitava ir. Sutherland embarcou no trem da tarde. Tantas vezes falava ele acerca do Senhor. Parecia ter um relacionamento muito pessoal com ele. Sua fé no Senhor era simples e sincera. Como ele amava cantar o hino à fé de nossos pais. Desenvolveu esta experiência ao longo de anos, andando com Deus em oração. Ele passou por uma experiência semelhante quando estava a caminho de visitar um amigo no estado do Oregon, do qual ele esperava receber uma grande doação. Subiu uma montanha para orar. Ao atingir o topo da mesma, sobreveio-lhe um senso de solidão e desolação, uma terrífica impressão da proximidade da eternidade e do mundo espiritual, assemelhando-se aos pensamentos que vêm à mente quando se está a sós com os mortos. O misturado ruído de 1000 torrentes surgia lentamente dos sombrios penhascos e dos profundos desfiladeiros abaixo. De vez em quando o longo e ensurdecedor ruído de uma avalanche interrompia a terrível solidão, como o apressar de hostes invisíveis, atropelando as dificilmente discerníveis nuvens e varrendo o ar. Os frios picos cobertos de neve, perfurando o céu silencioso, pareciam colossais monumentos de um mundo destruído, sozinho em meio ao deserto da morte. A total ausência de qualquer som ou formas de vida, tudo conspirava para encher a sua alma de um opressivo senso de solidão e desolação. Ele continuou a orar e a humilhar-se perante seu Criador.
De repente, nas primeiras horas da manhã, a luz começou a romper, e as cavernas escuras começaram a desaparecer para tomar a forma de belas formações rochosas. Os picos cobertos de neve agora reluziam como gigantescas joias, e os pássaros se juntavam aos sons dos riachos em canções de louvor, pois o dia havia raiado. Sentiu-se aliviado, e com uma fé serena dormiu por pouco tempo. Acordou descansado e revigorado como se tivesse dormido a noite toda. Naquele dia ele foi recompensado com o maior presente que poderia ter recebido. A visão que Sutherland e Magan mantinham no coração e na mente desde 1895 se tornou a razão de viverem. Para aprender e demonstrar a verdadeira ciência da educação, empenharam todas as suas forças, seu tempo e seus pensamentos. A mudança do colégio para Berrien Springs foi um grande passo à frente, e agora trabalhavam com todos os meios possíveis ao seu alcance para nutrir e erguer a Emmanuel Missionary College. As tentativas de reforma em Walla Walla e Battle Creek ensinaram a estes dois educadores que as bênçãos de Deus repousam sobre aqueles que obedecem à sua palavra, aqueles que honram seus profetas e submetem a sua vontade a dele. A experiência em Battle Creek mostrou-lhes que o caminho da reforma está cercado de oposição e crítica, mesmo daqueles que professam acreditar no progresso. Eles foram severamente criticados por seus esforços de retirar o colégio de Battle Creek, e também por sua grande ênfase na Bíblia como sendo a fonte de todo conhecimento e o livro mestre para a educação em escolas cristãs. Quando o colégio foi inaugurado no outono de 1903, cerca de 300 pessoas viviam no campus. 3 grandes casas, contendo de 7 a 9 quartos cada uma, haviam sido terminadas, e os professores já haviam se mudado para elas. Haviam também erguido o prédio de artes manuais no ano anterior e usado seu porão como cozinha e refeitório. O segundo andar abrigava a loja do colégio e a carpintaria. O recém-construído prédio de artes domésticas proveu abrigo em seu sótão para as moças do colégio, enquanto os rapazes eram organizados em vários sótãos e cantos de outras construções. As escolas ligadas a igrejas continuavam permanentemente nos pensamentos do presidente Sutherland, e ele sentia que deveriam providenciar mais livros didáticos. Os fundos não chegavam em quantidade suficiente para avançar o trabalho nas construções realmente necessárias, muito menos para a impressão de novos livros. O presidente e o reitor determinaram que construiriam apenas quando tivessem os fundos em mãos. A dívida do colégio de Battle Creek não se repetiria. Mas eles necessitavam dos livros. Assim, o presidente Sutherland, a senhorita DeGrave e Percy Magan emprestaram $600 cada. Com este dinheiro conseguiram então adquirir os livros. O ano de 1903 foi agitado. Grandes mudanças ocorreram em toda a denominação. Em agosto a Associação Geral saiu de Battle Creek para estabelecer sua sede em Washington D.C. A Review and Herald se mudou ao mesmo tempo. Ida, esposa de Percy Magan, adoeceu naquela primavera, e nenhum tratamento médico lhe trazia muito benefício. Então críticas severas começaram a vir da recém-estabelecida sede em Washington. Ambos Sutherland e Magan estavam ligados à igreja com grandes laços fortes e tenros, e eles caminhavam no brilho da grande luz por detrás deles, a mensagem da justiça pela fé de 1888. Conheciam o toque da mão de Deus, assim como a sua voz. Percy Magan expressou a atitude deles em suas próprias palavras. Eu sei que estas provações nos são dadas, não para trazer a amargura de dentro de nosso caráter, mas para trazer toda a fragrância que é possível a Deus trazer às nossas vidas. A temporada de férias de 1903 trouxe perda e sofrimento às famílias Sutherland e Magan. A tia de Sutherland, Neudruillard e seu marido, Alvan, recentemente haviam retornado da África, onde atuaram como missionários. Agora eles haviam se estabelecido em Berrien Springs, onde se juntaram ao colégio e entraram com entusiasmo no programa de reforma. Alvan Druillard adoeceu em dezembro e veio a falecer no dia 29 do mesmo mês. Ida Magan passava todo o tempo no hospital, enquanto as esperanças de recuperação se esvaneciam a cada dia. A oposição contínua ao marido e ao presidente Sutherland a oprimia e entristecia.
Sutherland e Magan ficaram sabendo que a Lacanian Conference União de Lac pretendia realizar a Assembleia de Primavera no campus do Emmanuel Missionary College. Examinaram a situação por todos os ângulos possíveis, decidindo que se não houvesse uma diminuição evidente da crítica antes da União se reunir em maio, eles renunciariam aos seus cargos durante a mesma. Ida Magan descansou em 19 de maio, enquanto a União estava em reunião. Alguns dias depois Ellen White discursou na igreja do colégio e louvou a fidelidade de Ida Magan. Também culpou a cruel crítica e oposição que vinham sido dirigidas a Sutherland e Magan desde que haviam mudado o colégio de Butler Creek para Berrien Springs. Ela disse que essa situação havia sobrecarregado Ida Magan de tristeza, o que acabou custando a vida de uma esposa e mãe. Mas nada podia apaziguar os oponentes, nem o conselho de Ellen White, nem as muitas e óbvias realizações dos dois jovens educadores, nem mesmo a trágica morte de Ida Magan, a qual Ellen White abertamente atribuiu a estes líderes da oposição. Eles queriam livrar-se de Sutherland e Magan. Quando seu espírito implacável se revelou, os dois homens agiram conforme haviam planejado. Renunciaram às suas posições respectivamente como presidente e reitor da Emmanuel Missionary College. Eles não manifestaram amargura ou raiva ao deixarem seu trabalho e a instituição que tanto amavam. Mesmo entristecidos e consternados, eles sabiam que haviam agido corretamente em estabelecer os padrões que eles tinham para a educação cristã. Sabiam que haviam seguido o conselho de Ellen White e atrás deles a luz de 1888 continuava focada iluminando seus caminhos. Foram confortados quando Mãe White disse à Assembleia que eles não estavam deixando o colégio como fracassados, e que haviam agido em harmonia com a luz que Deus lhes deu. Trabalharam duro sob grandes dificuldades, Deus havia sido com eles e aprovado os seus esforços. Lançaram uma base permanente para o colégio. Por atos heroicos de coragem e força inspirada, ultrapassaram muitos obstáculos aparentemente intransponíveis e formaram muitos estudantes bem educados que iam tomando seus lugares nos muitos campos com serviço aberto a eles. Todavia, afastaram uma parte influente dos líderes da igreja. Encerrar a conexão com o colégio significava cortar a eles mesmos do trabalho denominacional. Para onde deveriam ir? O que deveriam fazer? Estas duas questões os estimularam a novas explorações em campos mais vastos. Por anos os dois homens se interessaram pelos estados do sul ainda prejudicados pela esmagadora derrota na guerra entre os estados, pelas plantações devastadas e pela dissolução dos antigos costumes e tradições que haviam estrangulado esta região durante os anos de escravidão. Em diversas ocasiões eles manifestaram seu interesse. Então, Mãe White sugeriu que eles fossem para o sul. Ambos continuavam partilhando o sonho de uma escola onde a ciência da verdadeira educação pudesse tornar-se realidade, sem os entraves da crítica, uma escola onde o plano de Deus pudesse ser seguido em cada detalhe. Com tal escola em mente, Sutherland e Magan foram a Nashville na primavera de 1904, e chegaram a tempo de fazer a histórica viagem subindo o rio Cumberland como descrito no capítulo de abertura deste livro.